Então, continuando, né, como eu havia prometido, a falar da história do manuscrito do Novo Testamento, a história sem fim. Ela não tem fim, então eu já vou avisando, tá? Eu vou continuar falando e depois continuar falando, não necessariamente sobre o Novo Testamento, mas assuntos relacionados. Hoje eu pretendo terminar, entre aspas, a falar pelo menos a história, né, do texto do Novo Testamento em grego que chegou até nós, chegou até a nossa casa. Brevemente, eu prometo. Eu tinha falado, né, que em pleno Renascimento, Erasmo de Roterdã resolve, bem no espírito do Renascimento, imprimir o texto em grego, o texto original, né, do Novo Testamento na Europa, no espírito do Renascimento e aproveitando a invenção, as melhorias, né, muitas vezes chamadas de invenção da imprensa por Gutenberg. Então, assim, é a história da primeira impressão do Novo Testamento em grego na Europa, sob a direção de Erasmo. Erasmo, naquela época, ele não teve acesso aos manuscritos antiquíssimos que a gente vem comentando nos últimos vídeos. Então, qual foi o texto que ele imprimiu? Ele imprimiu textos em letra minúscula, que haviam sido copiados, os mais antigos, a partir do século XII. Vejam só, né? Aí, mais de 1000 anos de diferença para a época na qual esses eventos, né? A vida de Jesus, ministério, nascimento, ministério, prisão, morte, ressurreição, né? Haviam acontecido. Então, mais de 1000 anos depois, esses textos foram copiados aí em letra minúscula, foram cópias de cópias e cópias e mais cópias, e aí esses textos aí, que são textos da época bizantina, chegaram até Erasmo. Ele, mesmo que ele soubesse, né, que ele tivesse ouvido falar de alguma desses manuscritos com o cânone completo, ele não teria tido como vê-los para poder fazer uma cópia completa, né, dos 27 livros. Então ele fez com o que tinha à mão, e o que ele tinha à mão eram cópias e mais cópias e mais cópias, e não tão antigas quanto esses 4 aí que eu contei para vocês. Bom, apesar, né, desses problemas, essa versão, né, impressa do Novo Testamento de Erasmo se tornou muito importante. Ela adquiriu uma importância enorme, muito além até, inclusive, acho que do que ele imaginava. Inclusive, um parênteses, né, vocês veem, era tão problemático que faltava, nessa cópia de Erasmo, faltavam os 6 últimos versículos do Apocalipse. O que ele fez? Ele pegou uma versão latina, em latim, e retroverteu para o grego. E foi assim que ele imprimiu. Então, assim, apesar de todas essas questões, essa versão teve uma importância objetiva, muito além, né, da imaginação. E um dos motivos pelos quais isso aconteceu é que Martinho Lutero, vocês se lembram? No vídeo que eu comentei, né, falei sobre a Reforma Protestante? Uma das providências que Lutero tomou quando resolveu fazer, né, o movimento da reforma, quando resolveu fazer a sua proposta de reforma, uma das coisas que ele fez foi uma tradução do Novo Testamento para que seus conterrâneos pudessem ler em alemão. Então, qual versão do Novo Testamento ele pegou como base? Ele pegou a versão de Erasmo, ou seja, ele pegou uma versão da versão, da cópia, ainda por cima com este Apocalipse que ficou esquisitíssimo, porque foi uma coisa que foi traduzida para o latim e depois retraduzida para o grego. Essa versão de Erasmo também, como foi a primeira versão impressa, serviu como modelo para várias reimpressões de vários editores famosos. E um desses editores, eu esqueci o nome dele em francês, mas ficou conhecido como Beza, a edição de Beza. Serviu de modelo para uma tradução famosíssima, a tradução do King James, né, do Rei Tiago,
que é a versão que se tornou hegemônica no mundo protestante, o evangélico, até hoje. A versão de Martinho Lutero, na sua época, se tornou hegemônica no mundo protestante falante de alemão, obviamente. E posteriormente, essa versão, a King James Bible, se você está familiarizado com o vocabulário bíblico, você vai ver que essa versão foi baseada na impressão, da reimpressão do texto de Erasmo por editores famosos ali da época, né, da Idade Moderna, no caso aí essa edição de Beza. E assim foi indo, né, até que no século XIX, com o advento da crítica literária, né, eles, na Alemanha, essa preocupação de se fazer história crítica e se pegar os textos bíblicos e se fazer história crítica com eles, foi na Alemanha. E a partir deste momento é que foi se criando essa opinião mais ou menos unânime, né, na academia pelo menos, de que o texto base para as traduções do Novo Testamento teria que ser o daqueles 4 manuscritos em conjunto. Então, em 1881 sai uma versão muito famosa, e ela é inclusive comentada por Helena Blavatsky, mais conhecida como Madame Blavatsky. Neste livro aqui, Blavatsky tem um texto que se chama O Caráter Esotérico dos Evangelhos, e ela chega a comentar dessa edição. Blavatsky viveu no século XIX, ela chega a comentar dessa edição, porque para ela, como ela era uma crítica quanto mais implacável da Igreja Católica, ela chama atenção para essa tradução baseada nesses textos, já numa edição mais crítica, né, dizendo que eles vinham corrigir séculos de erros empilhados uns em cima dos outros. E posteriormente saiu uma outra edição crítica, a edição de Nestle Aland, que é a que Frederico Lourenço usa para poder fazer essa tradução para o português, que eu recomendei para vocês. O que é uma edição crítica? É uma edição que contém esses 4 manuscritos, com todas as diferenças que tem entre eles, porque existem várias diferenças, e com acréscimos e notas, oferecendo para o tradutor todas as diferenças que possam existir dentre os diferentes manuscritos, esses 4 antigos e os posteriores que vieram depois, né, obviamente. Frederico Lourenço diz na sua introdução ao Novo Testamento que existem milhares de diferenças entre esses manuscritos antigos e as cópias que foram feitas dos séculos subsequentes. Então, assim, o que eu estou dizendo? O que eu quis fazer contando brevemente, né, muito rapidamente, para o vídeo não ficar muito longo, essa história do Novo Testamento. Eu estou dizendo que você pode ler a Bíblia que você quiser. Você provavelmente tem uma na sua casa, se você frequenta alguma igreja, se você frequentou, mas não frequenta mais. Se você nunca frequentou, compre. A Bíblia é um livro que a gente deve ter. E segundo Frederico Lourenço, os 4 evangelhos são provavelmente os livros mais extraordinários que algum dia já foram escritos. E no certo sentido eu concordo com ele. É uma leitura obrigatória para todos nós, seja para criticar, seja para concordar. Se você ama de paixão, não tem problema. Olhe qual é a fonte desta Bíblia que você tem em casa. No caso, nós estamos falando do Novo Testamento. Não falei ainda da história do manuscrito e das traduções do Velho Testamento. Mas com relação ao Novo Testamento, vejam a problemática do texto que chegou até nós. Então, assim, olhe lá, baseado em qual edição o seu tradutor fez a tradução que está na sua mão. No próximo vídeo eu vou comentar dos outros evangelhos, dos outros Atos dos Apóstolos e dos outros Apocalipses que também surgiram na época do cristianismo primitivo. Você já deve ter ouvido falar dos livros apócrifos.
você já deve ter ouvido falar da biblioteca gnóstica. Então, nós falamos sobre a Bíblia, o Novo Testamento tradicional da igreja cristã, do cristianismo ortodoxo, que é esse que chegou até nós. Daqui pra frente, agora você já sabe a história oficial, né? Mais ou menos. Daqui pra frente a gente vai começar uma nova série falando dos outros cristianismos, os cristianismos que foram relegados ao esquecimento, foram propositalmente relegados ao esquecimento. Então, sempre traçando um paralelo com esses que oficialmente chegaram até nós, tá? E eu vou aproveitar também no próximo vídeo e vou falar um pouco sobre o Código da Vinci e sobre o que Dan Brown, através da boca de seus personagens, falou a respeito do cânone do Novo Testamento e também, principalmente, aquilo que ele fala sobre os livros apócrifos e os evangelhos gnósticos, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê um like, compartilhe com as pessoas que vão à igreja, que não vão à igreja. Lembre-se sempre que não tem problema nenhum, você pode acreditar naquilo que teu coração te manda acreditar, contanto que você faça isso conscientemente, tá bom? Obrigada e até o próximo vídeo.